Olá, meus amigos de todo o Brasil. Mais uma vez eu parto do princípio neste vídeo falando de mais uma conversa, mais um pronunciamento desastroso do Carlos Fávaro. Carlos Fávaro, assim como os ministros que antecederam ele, mostra para nós a falta de capacidade, conhecimento e de entendimento sobre o que de fato move o agronegócio brasileiro e o que de fato está acontecendo, que é preocupante, é muito preocupante. Recentemente, na abertura de um grande evento, Carlos Fávaro fala sobre os ativos do agronegócio brasileiro, as importâncias, as prioridades, e em nenhuma delas o produtor rural fez parte, ou ele foi pronunciado como uma das prioridades para o setor do agronegócio. É óbvio que a gente sabe que solo, clima, água, meio ambiente são importantíssimos para o agronegócio se desenvolver e se sustentar. São importantíssimos e assuntos imprescindíveis que precisam fazer parte de qualquer debate. Mas o verdadeiro ativo, o maior ativo do agronegócio brasileiro chama-se produtor rural. E esse produtor rural, não somente pelo Fávaro, mas pelos seus antecessores, nunca foi prioridade em debate, nunca foi prioridade em pauta. Fala-se em agronegócio de uma maneira vaga, ampla, que tira o compromisso daqueles que deveriam estar completamente comprometidos com o setor de fazer algo pelo produtor rural brasileiro que se encontra numa situação crítica. E eu falo de agronegócio brasileiro. Tanto é que eu venho pedindo nos meus vídeos há muito tempo que alguém mostre viabilidade para nós. Viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial. Mesmo para os produtores de soja, milho e carne bovina. Não vão encontrar, não existe. Foi uma enganação muito grande nos últimos anos porque usaram de um artifício enganoso que remete uma ideia sobre fluxo financeiro gerado pela produção e pela exportação da soja, do milho e da carne bovina, e através desse fluxo financeiro, desse faturamento, criar uma ideia de agronegócio de sucesso, agronegócio esse que só beneficiou os bancos, as multinacionais e as indústrias em geral de adubos, fertilizantes. Agronegócio enganoso dos últimos anos vem levando o produtor rural brasileiro para uma situação crítica, que é totalmente desconsiderada por governos, e eu falo aqui do governo atual e do antecessor também, nunca colocou o produtor rural como pauta. Só usou desse produtor rural para se beneficiar a partir de marketing. É assim que os governos no Brasil fazem. Usam do produtor rural para aquele movimento, tratoraço, aquele negócio todo que dá uma grande visão. Mas colocar em pauta os assuntos pertinentes ao produtor rural, praticamente não fizeram nada. E esse produtor rural se encontra num endividamento muito grande. O Mato Grosso é o berço do agronegócio brasileiro. E lá nós já estamos vendo crise, e crise muito grande. Grandes grupos pedindo recuperação judicial. Grupos com endividamento muito grande, olha, que trabalham com soja, milho e carne bovina. E endividamento ele não acontece de um ano para o outro. Endividamento, a título de pedir um processo de recuperação judicial, é situação de anos que vem uma sobrepondo a outra. Não acontece em um ano, 2 anos. Ele é um período muito maior do que isso. Produtor rural brasileiro é responsável pela produção de alimentos no Brasil. Tudo que é produzido e exportado começa no campo. O produtor rural é o pilar da cadeia produtiva agrícola e pecuária. O produtor rural tem conhecimento, tem experiência e ele é a verdadeira locomotiva do Brasil. Toda essa ênfase dada e o pedestal que o Brasil se colocou como celeiro do mundo, que não é, e eu desafio qualquer um a provar em números que nós somos, desconsidera a verdadeira locomotiva que é o produtor rural brasileiro. Gerador de emprego. Ele é responsável por boa parte dos desenvolvimentos que existem a nível regional pelo Brasil.
e ele tem uma grande importância na contribuição econômica. Produtor rural brasileiro é o maior ativo do agronegócio. Claro, precisamos nos preocupar com água, solo, clima, meio ambiente. Imprescindíveis, assuntos imprescindíveis. Mas o produtor rural é o maior ativo que existe no agronegócio brasileiro. E o endividamento, que vem aumentando muito, cada vez mais desconsiderado, lembrando que o único projeto de securitização que tem no Brasil, e foi desconsiderado por presidentes da República, foi desconsiderado por ministros da Agricultura, foi desconsiderado pela FPA, foi desconsiderado pela CNA, foi desconsiderado pelas federações, foi um projeto que eu fiz. Foi apresentado pelo senador Álvaro Dias. E todos esses enganadores que se dizem em prol do agro lá em Brasília, ninguém apoiou. Eu estava na Comissão de Agricultura, lá acompanhando a apresentação do projeto e a votação. Passamos com louvor. Mas no meio da votação, no meio do debate, houve uma ligação do governo para o então senador Esperidião Amin, pedindo que ele votasse contra. Então, produtor rural não é a pauta de governo nenhum, nunca foi, nem tampouco do Ministério da Agricultura. Olha a situação do produtor rural do Rio Grande do Sul. A preocupação que ele se encontra devido às suas percas, prejuízos, projeções futuras para as próximas produções e apoio real e verdadeiro sobre o que precisa. Não essa situação de prolongamento de dívidas, novas linhas de crédito, não é isso. Nós estamos falando de um problema climático. Políticas públicas que faltam para esses eventos que vieram para ficar e que vão causar prejuízos ainda maiores. Não existe política, porque o atual ministro não conhece o agro, não conhece a situação do produtor rural brasileiro. Ele vem de um nível político, ele não vem de um nível prático, operacional. E nós podemos listar os problemas, altos custos de insumos, que vem perpetuando há muito tempo, a representatividade desses custos sobre o preço das commodities, a volatilidade dos preços devido a essa globalização, pautada sempre pelo menor preço do mercado. Lembrando que são 181 países produzindo, não importa o volume, mas produzindo alimentos. Nós temos o problema da viabilidade financeira, a questão do endividamento, da liquidez, a dificuldade em gerar fluxo de caixa, porque a representatividade do custo ela está igual ou às vezes maior do que o preço das commodities. Nós temos problemas de viabilidade operacional, gestão de recursos, está aqui. Os problemas na gestão eficiente dos recursos, como a má administração dos custos. E isso parte de um princípio de uma gestão que venha de Brasília. Tomada de atitude e envolvimento do Ministério da Agricultura, viabilidade comercial. O Brasil é irresponsável, porque o Brasil se preocupa em fazer a produção acontecer a qualquer custo e vender a qualquer preço, e aí mercado e demanda não fecha. Nós não mostramos viabilidade comercial para nós produzirmos o que produzimos, para nos colocarmos num pedestal, e a partir daí estamos indo que nem o Titanic. Cada vez mais profundo. O endividamento é grande. Se considerarmos as instituições financeiras, as cooperativas, se considerarmos a indústria de insumos, com certeza vai fechar na casa de 1 trilhão. O custo de uma lavoura, R$1 trilhão mais ou menos. E o que está sendo feito pelo governo? O que está sendo feito pelo Carlos Fávaro? Nada. Porque mais um pronunciamento desastroso desse ministro mostra que produtor rural e setor primário não é, nunca foi e não vai ser prioridade deste atual governo.